Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui é Rafael Bortolini, da SML. Estamos começando mais um webcast da SML. Eu gostaria de confirmar inicialmente que vocês estão conseguindo me ouvir bem, que estão me ouvindo corretamente, que estão vendo meu slide. Tem uma caixinha de chat ali do lado. Você pode comentar ali se está me ouvindo, se está tudo certo. Esperando algumas confirmações para a gente poder começar ali. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ouvindo bem. Então, ok. Muito obrigado. Vamos começar, então, a nossa apresentação de hoje. Tá? O tema de hoje é como automatizar um processo de negócio em 3 passos e em 30 minutos. Tá? É um tema bem agressivo, vamos dizer assim, né? Bem forte, bem chamativo, né? Como é que nós vamos automatizar um processo de negócio em 30 minutos? Mas nós vamos conseguir. Vou mostrar para vocês algumas técnicas aqui, alguns processos. Vou mostrar hoje um demo da nossa ferramenta, um hands-on mesmo, é bem prático. Tá? A nossa apresentação ela vai levar um pouquinho mais de 30 minutos, porque eu vou mostrar alguns slides iniciais aqui mais conceituais. Tá? Mas focando assim, em equalizar todo mundo sobre os principais conceitos assim, relacionados à gestão por processo, BPM, etc. Mas é coisa bem rápida, tá, pessoal? O foco de hoje é ferramenta mesmo. Tá? Bom, sobre a SML, rapidamente, para quem não conhece, convido a conhecer o nosso site, smlbrasil.com.br. Né? A SML é uma empresa já com 20 anos de atuação na área de BPM e ECM, que são essas duas siglas de tecnologia que a gente trabalha. Né? A SML é pioneira no Brasil nesses dois assuntos, tanto em ECM como BPM. Tá? Hoje a gente está presente com o escritório em São Paulo e Porto Alegre e nós temos parceiros aí, em todo o Brasil que implementam a nossa tecnologia. Os 5 prêmios internacionais, 500 mil usuários ativos, 11 mil aplicações desenvolvidas com a nossa tecnologia. Tá? A nossa tecnologia já bem consolidada aí no mercado. A SML, dentro dessa visão de colaboração, de transformação digital, a SML trabalha com 3 pilares principais. Processos digitais, ou BPM, ou Business Process Management, que é o foco da nossa apresentação de hoje, e seria esse mais da esquerda aqui. Documentos eletrônicos e ECM, ou seja, digitalização, captura de documentos, armazenamento de documentos, retenção de documentos a longo prazo. Esse é um outro pilar que nós trabalhamos muito forte. E o que une esses dois mundos, que é a assinatura eletrônica, a assinatura digital, é a segurança, é a autenticidade que a gente dá para esses processos e essas características aqui. Nós já falamos em outros eventos sobre assinatura eletrônica, nós já falamos em outros eventos sobre documentos eletrônicos, ECM. Hoje nós vamos falar sobre processos digitais e BPM. Tá? Eu não cheguei a me apresentar corretamente, então meu nome é Rafael Bortolini, eu sou diretor de P&D e inovação da SML Brasil. A minha função é estar desenvolvendo novas tecnologias na área. Eu trabalho já há cerca de 15 anos nessa área de BPM e mais recentemente na área de ECM. E estamos aí para tentar ajudar o pessoal aí a entender um pouco melhor esses conceitos, tá? Pessoal, rapidamente eu vou passar um overview aqui da nossa visão sobre esses conceitos aqui antes de eu entrar na ferramenta, tá? Aqui a gente está vendo um modelo de negócio. Isso aqui é um famoso Business Model Canvas. Tá? Você está vendo no Expresso aí, puta, Rafael, mas o que tem a ver com automatizar processo? Tem muito a ver, vou mostrar para vocês. Tá? Então, assim, essa ferramenta aqui, esse Canvas, como se chama, é uma maneira de representar o que uma empresa faz. Né? É uma maneira muito utilizada hoje no mercado para eu representar, por exemplo, a minha oferta de valor, meus segmentos de cliente. Então, por exemplo, a gente tem aqui que o modelo de negócio do Nespresso é café expresso de alta qualidade preparado com facilidade em sua casa. Né? Na parte mais da esquerda aqui a gente tem toda a estrutura, o início da cadeia de valor, desde os parceiros-chave, os fornecedores, os produtores de café, a produção do café. E na parte aqui mais da minha direita a gente tem as entregas e, por fim, os clientes, né? Amantes de tecnologia,
classe alta, hoje nem tanto, né? Os preços já diminuíram um pouco. Isso aqui é uma maneira que muitas empresas têm utilizado para elas representarem e modelarem o que elas fazem. Então, eu olhando esse modelo aqui, eu consigo rapidamente entender o que a Nespresso faz. A Nespresso está aquelas cápsulas de café. Tá? Bom, Rafael, e os processos? Bom, os processos, eles permeiam essa estrutura de modelo de negócio. Os processos são todas aquelas estruturas, aquelas regras de funcionamento, aquele fluxo de informações, de documentos e de produtos que permitem que esse modelo de negócio exista. Um processo, por exemplo, para a Nespresso, nesse caso, né, todos aqueles procedimentos, né, todas aquelas atividades, aquele encadeamento de atividades, desde os insumos, que no caso aqui é a plantinha do café, passando pela separação do café, pelo ensacamento, pela torra, pela moagem, pelo encapsulamento nas cápsulas, pela venda nas lojas, pela distribuição pela internet, até ter o cafezinho na sua máquina lá quente de manhã cedo. Então, tudo isso é um grande processo. Né? E esse processo ele explica como eu faço. O modelo de negócio representa o que eu faço. O processo representa como eu faço as coisas. Aí vocês veem a importância dos processos de negócio. Porque eu ter só um modelo de negócio de uma empresa, eu não consigo replicar essa empresa. O diferencial competitivo de uma empresa para outra está justamente no modo como ela implementa, na execução do dia a dia das coisas. Então, justamente aí que entram os processos. O processo, eles explicam como uma empresa gera e entrega valor aos seus clientes. Então, a gente tem milhares de processos no nosso dia a dia, a gente não precisa ser uma indústria ou uma empresa que fabrica alguma coisa tangível para a gente poder olhar processos. Os processos estão por tudo. Se eu sou uma empresa de serviço, se você imaginar todos o sequenciamento de etapas do meu trabalho, né, desde o início da pesquisa, da prospecção com clientes, da produção do meu trabalho intelectual, até a entrega desse trabalho ao meu cliente, isso é um grande processo de entrega de valor. Afora as dezenas ou centenas de processos que nós temos internamente dentro da nossa empresa, com os nossos funcionários, com o governo, né, para prestação de contas e pagamento de impostos. Tudo isso são processos. Os processos representam como eu faço as coisas, e por isso que eles são tão ricos e tão valiosos, né, e tão únicos também. Tá? A disciplina de BPM, que é o tópico do nosso trabalho aqui na SML, né, é uma disciplina já muito bem consolidada, que ela agrega conhecimentos vindos aí desde o Adam Smith, do Taylor, do Deming, do Taiichi Ohno, do modelo Toyota de produção, do Michael Hammer, mais recentemente do Peter Finger. Então, BPM é uma filosofia, uma metodologia, um conjunto de práticas já bem consolidadas, que somam experiências aí de mais de 100 anos, de gestão, voltadas a transformar uma empresa a partir do descobrimento, gestão e otimização de seus processos de negócio. Tá? Então, esse é o BPM, é como é que eu enxergo os meus processos, como é que eu consigo ver esses processos, como é que eu transformo eles realmente num ativo da minha empresa, como é que eu transformo eles num diferencial competitivo. As ferramentas de BPMS, aqui já entrando no nosso tópico principal de hoje, a ferramenta de BPMS é o suporte tecnológico para você automatizar o BPM. Então, a ferramenta de BPMS me ajuda a mapear, executar e monitorar os processos. O BPMS, portanto, que é o Business Process Management System, ou algumas pessoas dizem que é Suite, né? Hoje já é bem questionável isso, se é Suite ou não, é a ferramenta, é o software que vai me ajudar a enxergar os processos, a mapear, a entender, a automatizar, a controlar, a transformar realmente os processos num diferencial para a minha organização. O ciclo de BPM, hoje, tem vários tipos de ciclos, né? Mas eu estou trazendo um aqui especificamente para vocês, que é do mapeamento à automatização de processos. Então, o ciclo de BPM ele começa com o mapeamento do processo. O mapeamento do processo consiste em entender o meu processo, eu olhar o processo, eu desenhar ele com post-it, eu desenhar ele no quadro, eu desenhar ele no PowerPoint, eu desenhar ele em qualquer lugar. Tá?
Depois que eu tenho ele desenhado, já entendido, eu vou para a fase de modelagem, onde eu vou realmente usar uma ferramenta, às vezes não um BPMS, às vezes só um desenhador ou um modelador de processo, onde eu vou desenhar esse processo usando uma anotação específica, um conjunto de regras e padrões. Quando eu entro dentro do BPMS, você vai para automatização, ou seja, eu vou transformar aquele modelo de processo, aquele fluxograma, em uma aplicação. O pessoal que é da área de TI mais antigo, com certeza se lembra que até não muito tempo atrás, talvez 15 anos atrás, 10 anos atrás talvez, quando a gente desenvolveu um software, a gente começava muitas vezes pela modelagem do banco de dados, né, pelo famoso ER, entidade de relacionamento, né, e a partir daí a gente gerava os cadastros e tudo mais. Essa abordagem hoje ela não é mais tão usada, não é tão comum em várias metodologias, e uma das alternativas que existe hoje é você gerar aplicações através da modelagem de processo. Então, em vez do seu software ser baseado numa estrutura de dados, ele vai ser baseado num processo, que é como é que esses dados andam dentro da empresa. Então, é um nível de abstração um pouco superior, que te dá uma ideia de negócio melhor, né? Te dá uma proximidade com as suas necessidades de negócio bem melhor, né? E hoje, como não poderia deixar de ser, essa automatização de processos, uma tendência muito grande, é que ela termine na geração de aplicativos de processo. O Orquestra BPMS, que é a nossa ferramenta que eu vou mostrar para vocês hoje, ele permite que eu crie aplicativos, apps, para iPhone e Android, onde as pessoas vão estar executando, conferindo suas atividades pendentes, conferindo seus SLAs, respondendo de qualquer lugar as suas atividades pendentes. Tá? Bom, se eu não me engano, eu acho que é o meu último slide antes de eu entrar aqui na nossa apresentação, tá? E eu acho que é muito importante, talvez a parte mais importante, tá? O Gartner, que é um instituto de pesquisa norte-americano bem conhecido, ele lançou um relatório no final de 2016, que é o Quadrante Mágico, um relatório muito importante, e o Gartner ele apresentou uma revisão desta tabela aqui, né, descrevendo 6 grandes casos de uso de um BPMS, ou seja, onde é que eu uso um BPMS? Isso aqui é tão importante. Onde é que eu uso um BPMS? Então, aqui nós temos 6 casos, eu vou dar um overview muito rápido aqui do que é cada um, tá? Processos digitais tem a ver com que eu pegar tudo aquilo que é em planilha Excel, que é em papel, que é em formulário impresso, que é burocrático, que é e-mail, e digitalizar isso, transformar isso num processo digital, num processo eletrônico. Aqui entra muito a assinatura eletrônica, assinatura digital para dar validade no processo todo, etc. Desenvolvimento amigável é aqueles casos de uso em que o BPMS permite que um usuário de negócio, alguém que não é da área de TI, consiga desenvolver, se não todo o processo, pelo menos 80% do processo consegue desenvolver. Então, hoje os BPMS eles são encarados também como ferramentas de desenvolvimento rápido, né? Eles permitem que a TI também se beneficie bastante disso, né? Porque economiza muito tempo de desenvolvimento. Então, você consegue desenvolver uma grande parte do seu software, do seu processo, sem ter que programar nenhuma linha de código. Gestão de casos é um caso mais atípico, né? Gestão de caso atípico. São os processos mais desestruturados, são processos que se assemelham mais a projetos, processos que podem ir e voltar, processos de investigação. É muito comum os casos de hospitais, etc. A gente tem um webcast específico sobre isso. Se você der uma olhada no nosso material, no nosso canal do YouTube, a gente detalha um pouco esse caso. Automação crítica são aqueles processos que você não tem no seu RP. Por quê? Porque hoje em dia a gente cada vez mais procura RPs que são padronizados, né? A gente quer que o RP venha, cansamos de trabalhar aqueles projetos, 6 meses, 1 ano, 2 anos de customização do RP. Então o RP hoje vem cada vez mais empacotado e as empresas, as organizações, elas procuram soluções que consigam automatizar os seus processos críticos de negócio, que são aquele diferencial dela, aquilo que ela faz diferente. Então o BPMS te permite atuar como uma camada em cima do teu RP, né, fazendo o que chama de automação crítica. Por fim, os 2 talvez mais conhecidos casos de uso é a melhoria contínua e a transformação de negócio. A melhoria contínua é você usar o BPMS como uma ferramenta do dia a dia, buscando aquela melhoria incremental no dia a dia. Eu vou mapear um processo, eu vou modelar, eu vou automatizar e eu vou acompanhar os indicadores. Mês que vem ou semana que vem eu vou melhorar um pouquinho esse processo.
Na outra semana eu vou melhorar mais um pouquinho esse processo. E através dessas melhorias contínuas, isso tudo vindo do modelo torta de produção, do modelo Lean, da manufatura enxuta, né, você vai atingindo a excelência, você vai buscando, né, a excelência operacional através dessa melhoria no dia a dia. Tá? E por fim, a transformação de negócios, que hoje talvez seja um dos tópicos mais falados, né, que é você utilizar o BPMS como uma ferramenta de transformação radical dos seus negócios mesmo. É você sair fora da caixa, é você olhar os seus processos de uma maneira diferente, de uma maneira mais aberta, né, e procurar uma transformação, fazer as coisas diferentes. Parar de fazer as coisas como a gente está acostumado e sair da zona de conforto e começar a fazer as coisas diferentes. A ferramenta de BPS é uma ferramenta que te ajuda nisso. Ela te traz esse poder, ele traz esse poder para sua mão. Tá? Bom, vamos para o demo finalmente, o pessoal deve estar agitado aí, né? Vamos falar sobre a nossa apresentação. Então vocês estão vendo a minha tela aqui, né? Espero que vocês estejam vendo a minha tela. Se alguém tiver com problema, por favor, me avisa. Tá? Então, aqui eu estou no Orquestra BPMS, tá? É a tela de login. Então, acessando pelo navegador, você pode acessar pelo celular, pelo Chrome, pelo Safari no seu Macintosh. Você pode acessar pelo Internet Explorer, se você ainda usa. Né? E eu, de cara aqui, eu tenho o que a gente chama de portal de processos. Eu tenho uma lista de processos que estão disponíveis aqui para mim. Então a gente está vendo aqui, por exemplo, logística, recursos humanos, tecnologia da informação, financeiro. Esses todos aqui são processos, vou ler alguns nomes aqui, caso não esteja muito claro, por exemplo, admissão de pessoal, gestão de novas ideias, requisição de treinamento, na área de TI, gestão de problemas, requisição de mudanças, famoso reembolso de despesas, solicitação de adiantamento de salário, compras, né? Todos esses são processos. E aqui, para eu poder ter uma maior empatia com vocês, aqui eu trouxe só processos internos da organização. Eu não trouxe nenhum processo crítico fim de uma organização, porque esse seria muito específico de um caso de uso. Então, esses processos que vocês estão vendo aqui são o que a BPMP chama de processos de apoio, né? Os processos de suporte. São os processos que suportam os seus processos primários, tá? Os seus processos principais de atendimento com os clientes que você tem. Tá? Se eu clicar dentro de qualquer um desses processos aqui, eu vou efetivamente iniciar esse processo. Então, esse portal aqui é um portal que você disponibiliza para os seus colaboradores para eles iniciarem os seus processos. Mas eu vou voltar aqui depois. Tá? Enquanto eu vou me logar aqui, porque eu sou um administrador, eu vou botar a minha senha. Tá? Você tem os iconezinhos ali da App Store, né? E do... Deixa eu entrar com outro usuário aqui, na verdade. Roberto. Eu me autentiquei aqui como o Roberto Dias, né? Eu estou simulando aqui a visão de trabalho do Roberto Dias. O Roberto Dias ele é um funcionário da sua empresa, é um colaborador, e ele pode manter essa tela aqui do Orquestra aberta. Né? Ele tem isso aqui, ele entra todo dia de manhã. Quando ele entra de manhã, ele só vê uma coisa, que é o meu ambiente de trabalho. Nesse meu ambiente de trabalho, o Roberto Dias ele tem as minhas tarefas. Essas tarefas aqui ele tem 3 tarefas. Essas tarefas aqui são tarefas vindas de processos de negócio que foram mapeados, que foram modelados, que foram configurados, automatizados e que estão sendo executados. Então você vê que eu tenho a instância número 101, a 104, a 102. E essa caixa de tarefas é como se fosse uma caixa de e-mail. Ficam caindo novas tarefas aqui para ele a todo momento. Só que ao contrário de um e-mail, o Roberto ele não pode ignorar, ele não pode excluir, ele só vai poder encaminhar isso aqui para outra pessoa se ele tiver autorização. O chefe dele está olhando isso aqui por cima, vendo se ele já fez isso ou não. Uma série de SLAs, existe um prazo para isso aqui acontecer. Então essa primeira tarefa aqui, por exemplo, ela já está em vermelho, ela já venceu hoje às 8 da manhã. Tá? Agora eu tenho uma outra que vence hoje às 5h30 da tarde e tenho outra que vence amanhã às 16 da tarde. Então, existe um SLA, um prazo para ele responder isso aqui. Então deixa de ser aquela bagunça do e-mail, né? Ninguém mais aguenta e-mail, né, pessoal? Tá? Porque você não permite esse tipo de organização. Se o Roberto quer executar uma tarefa dessas, ele simplesmente clica nela, vai abrir a tela de execução dessa tarefa. Isso aqui é uma verificação de um processo de compras. Então o Roberto está vendo aqui, isso aqui foi aberto pelo Jonas Reis. O Jonas Reis provavelmente é um colega dele ou um funcionário dele. Tá? E o Jonas Reis tem aqui embaixo um pedido de compra, que é um projeto para migração de sede, pedindo a compra de 10 computadores, 10 teclados e 10 mouses. É um processo muito simples, tá, pessoal?
Vocês notem que o Roberto ele pode aprovar, rejeitar ou revisar a solicitação, adicionando uma justificativa aqui de por que isso aqui, por que ele está solicitando uma revisão do processo. No momento que ele solicitar essa justificativa, o processo vai voltar automaticamente para o Jonas Reis, que é o solicitante desse processo. Então, eu de manhã cedo eu vou entrar aqui, vou ver as minhas tarefas e vou executar, vou ver os formulários. Aqui eu posso aprovar parcialmente um item da compra, etc. Tá? E posso fazer N outras opções. O Roberto também pode, ele mesmo, solicitar uma série de processos. Então, vamos dizer, por exemplo, que o Roberto ele quer, vamos dizer assim, abrir uma vaga dentro da área dele. Então, ele tem disponível aqui o processo de recrutamento e seleção, ele vai clicar no processo de recrutamento e seleção. Aqui estão os dados do Roberto Dias, ele está abrindo um processo seletivo. Aqui ele vai começar a preencher esse formulário aqui. Esse formulário é aquele formulário que você tinha antigamente no Excel, no Word, ou num sistema velho, estanque que você tinha. E você automatizou esse processo dentro de uma interface muito amigável. Ele tem que botar o cargo, o local para desempenho, as atividades que serão desempenhadas, o período do contrato, o perfil, ou seja, você tem um formulário aqui bem completo. Tá? Eu posso estar anexando arquivos aqui dentro e por aí vai. Tá? Bom, pessoal, eu vou sair desse ambiente do Roberto aqui, porque o nosso objetivo aqui do nosso webcast de hoje, está no título, né? Como automatizar um processo. Ou seja, eu quero criar um processo de recrutamento e seleção do zero. Como é que esse processo de recrutamento e seleção apareceu aqui, Rafael? Né? Como que isso aqui apareceu? Quem é que fez? Como? Então é isso que eu vou mostrar para vocês aqui nos próximos minutos, tá? Eu vou sair do sistema aqui e vou logar com o meu usuário, que tem amplos poderes aqui, tá? O meu usuário administrador, ele tem acesso aos menus superiores aqui, uma série de opções administrativas, onde ele pode fazer várias operações. Entre elas, eu posso entrar aqui no menu de processos e eu vou ter à vista aqui todos os processos que estão automatizados no sistema neste momento. Tá? Então, eu tenho adiantamento de despesa, autorização de horas extras, desligamento, gestão de novas ideias e por aí vai. Se eu pegar aquele processo que a gente estava vendo lá, que é o de recrutamento e seleção, vamos ver onde é que ele está aqui. Posso fazer um filtro aqui. Aqui, recrutamento e seleção. Eu vou abrir a modelagem desse processo. Esse aqui, pessoal, é o desenho deste processo. Essa é a nossa ferramenta de modelagem. Vocês notem que eu estou totalmente no navegador, então o Orquestra você não instala nada. Não tem aquela história, não é suite. Né? Porque o pessoal falava que era Business Process Management Suite, porque sempre que você vê que é suite, quer dizer que você tem que instalar um monte de coisa separada. O Orquestra não é uma suite, é um system, porque ele é uma ferramenta única, pronta, totalmente desenvolvida pela SML, com tecnologia da SML. Tá? Então a gente não depende de Flash, a gente não depende de instalar, de Eclipse, de Visual Studio, não depende de nada. Você está acessando pelo navegador aqui. Aqui eu estou vendo o processo de recrutamento e seleção, como ele foi mapeado e modelado pela organização que está usando esse processo aqui. Ele é uma sequência de etapas. Tá? Cada uma dessas caixinhas azuis aqui é uma tarefa, é alguém que vai fazer esse passo. Tem uma pergunta aqui de um colega perguntando, isso que você está mostrando no workflow, isso costumava se chamar de workflow na década de 90. Vocês vão ver aqui que a gente está muito além de um workflow. O workflow é uma visão mais limitada de uma visão de BPM. O workflow, vamos dizer assim, é um componente de um BPM. Tá? Ao longo da apresentação aqui, eu vou mostrar essas diferenças aqui, como é que você está um nível à frente, você está aqui um pouco mais no futuro. Tá? Mas, de novo, pessoal, aqui eu estou mostrando o processo de recrutamento e seleção, que já está pronto. Mas como é que eu faço um, Rafael? Bom, para eu fazer um, eu tenho algumas opções. Eu vou voltar aqui no menu de processo. Eu posso clicar em adicionar para eu criar um processo novo, ou eu posso clicar em importar. Eu posso importar um processo. E aqui eu queria mostrar uma coisa muito legal para vocês, pessoal. Eu posso importar um processo de um outro orquestra. Então, por exemplo, um cliente, um parceiro, desenhou um processo, eu quero importar ele aqui para dentro. Ou eu posso importar um fluxograma do Visage, que é uma ferramenta de modelagem muito usada no mercado. Muita gente usa o Visage para desenhar os seus processos ou tem desenhado. Eu posso importar do Visage. Tá? Ou do Visio 2013 para frente. Vou mostrar um caso aqui específico para vocês. Tá? Então, eu quero começar alguma coisa. Eu vou entrar aqui, ó, salvei aqui para ficar mais rápido. Aqui eu estou na página do Visage. Tá? Ah, Rafael, mas o Visage não é concorrente da SML? Não, pessoal, não tem isso. A gente trabalha tudo junto aqui. O pessoal usa o Visage para modelar, não tem problema.
Depois automatiza na orquestra, você vai ver que é muito mais fácil do que continuar no Visage. O Visage tem aqui um negócio chamado Process Exchange, que são alguns templates de processos desenhados pelo Visage. Tá? Então você tem alguns processos prontos aqui de ITIL, de compras, de helpdesk, são desenhos, isso aqui não funciona, são só desenhos. Tá? Eu vou pegar um qualquer aqui, vamos pegar, por exemplo, Travel Request, que é solicitação de viagem. Tá? Ele me abriu aqui, salvou o arquivo .bpm, eu vou clicar nele, vai demorar um pouquinho para abrir, porque o Visage é lento, né? É uma ferramenta pesada, está instalada no computador, fica lendo, inicializando, mesmo eu estando com um supercomputador aqui. Tá? Vamos lá, vai abrir. Gostaria de descontar esse tempo que o Visage está levando para abrir o processo do meu tempo do webcast, 30 minutos, tá? Abriu aqui. Então, ele está com o negócio aberto, então é um processo qualquer que eu acabei de baixar do site do Visage, tá? Bom, o Visage tem uma opção aqui de exportar, tá? Tem várias opções aqui, eu posso exportar para imagem, para vídeo, XPDL, BPMN, eu vou exportar isso para XPDL, tá? Que é o padrão, é um dos padrões que nós utilizamos aqui, tá? Vou salvar isso aqui no meu desktop, tá? Então, modelo exportado com sucesso, tá? Então, voltando aqui no orquestra, o que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui que eu vou importar do Visage e vou escolher um arquivo. Tá? Ó, ele salvou aqui, ó, Travel Request, e o Visage salvou 2 arquivos XPDL, tá? Porque quando o Visage tem 2 diagramas, ele salva em 2 arquivos separados. Tá? Vamos pegar, por exemplo, o Travel Request, que é a solicitação de viagem, ou Expense Report, tanto faz, Expense Report aqui. Tá? Eu vou salvar, vou clicar em importar, ele está lendo o processo, terminou. Vou clicar em prosseguir aqui. O que ele fez aqui? Ele importou o diagrama do Visage. Então já veio o desenho pronto para mim. Tá? Isso aqui não quer dizer que esse processo está pronto para ser utilizado, para ser automatizado. Mas já veio o processo desenhado para mim aqui com o Visage. Tá? Eu vou mostrar um outro recurso que eu poderia estar começando. É o seguinte. Se você for cliente da SML, por exemplo, a gente tem uma página aqui dentro da nossa documentação online, SML Docs, né, o docs.orquestrabpm.com, onde a gente tem templates de processos. Tá? Então a gente tem aqui vários templates de processos prontos. Esses templates aqui, ao contrário dos templates lá que estão do Visage, que é só o desenho, eles já são prontos para você executar e sair usando no mesmo momento. E, melhor de tudo, são gratuitos. Tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, um processo qualquer aqui de requisição de treinamento. Tá? É um processo de requisição de treinamento, ou processo que consiste em uma solicitação que irá resultar no aperfeiçoamento dos funcionários. E quando alguém na sua empresa quer solicitar um treinamento para ser feito, tem que passar pelo RH, pelo financeiro, as pessoas têm que ficar sabendo que esse treinamento vai acontecer para poderem inscrever seus funcionários. Eu posso clicar aqui para ver o desenho. Então, aqui eu estou vendo o desenho desse processo, é uma imagem. Eu vou dizer assim, não, gostei desse desenho, quero ele para mim. E vou clicar aqui em download. E ele já fez o download do desenho aqui para mim. Assim como eu fiz lá com o Visage, aqui eu vou voltar para o Orquestra. E eu vou clicar de novo na aba de processos. Eu vou clicar em importar. E aqui, dessa vez, eu vou escolher o template da SML. Tá aqui, treinamento.xml. Então, eu vou importar o template da SML. Ele está importando para mim. Importou. Prosseguir. Está aqui o template, já o processo pronto para mim. Requisição de treinamento, processo importado. Está pronto já. Tá? Só que não é só um desenho, pessoal. Porque se eu for clicar aqui em testar, iniciar um teste, ele já vem inclusive com um formulário já. Então já tem todas as telas prontas para eu começar a fazer uma solicitação de treinamento. Tá? Então se você quer se beneficiar desses templates aqui, você instala o Orquestra da SML, entra no portal, baixa os processos, sai usando no mesmo dia, no mesmo momento. Tá? Se eu preencher esse formulário aqui e clicar em enviar requisição, eu vou estar iniciando um processo automaticamente. Tá? Bom, Rafael, você ainda não mostrou como criar um processo do zero. Vamos lá. Então, eu vou clicar aqui em adicionar para eu criar um processo do zero. Tá? E aqui vem uma tela em branco para mim. Tá? Nessa tela em branco aqui, eu vou entrar no real poder do Orquestra BPMS. Tá? Nessa tela em branco, eu vou começar a desenhar um processo do zero. Vamos dizer que eu tenho esse processo desenhado no quadro que está na minha frente, ou eu vou tirar ele da minha cabeça nesse momento. Tá? A primeira coisa que eu posso fazer é trocar o título dele. Eu vou chamar isso aqui, por exemplo, de compras de produtos e serviços.
Processo de compras é um processo que eu gosto de fazer, porque todo mundo conhece, todo mundo tem, etc. Tá? Aqui no lado esquerdo, eu tenho os elementos da anotação BPMN, que é uma anotação internacional de modelagem de processos. Tá? Então, eu começo aqui criando uma piscina. Essa piscina aqui, geralmente, a gente bota o próprio nome do processo. Compra de produtos e serviços. Então, eu estou aqui. E eu vou adicionar algumas raias aqui para mim, tá? A primeira raia que eu vou fazer aqui é o qualquer pessoa. Quer dizer, qualquer pessoa dentro da minha empresa pode pedir uma compra. Aqui eu vou dizer que vai ser o superior imediato. Aqui eu vou dizer que é o gestor financeiro. Pessoal, esqueci de comentar. O tema do nosso webcast é automatização do processo em 3 passos. O primeiro passo é o que nós estamos fazendo neste momento, que é modelar um processo ou importar ele de algum local que eu já tenha pronto. Tá? Então, esse é o primeiro passo, desenhar o processo. Tá? Usando os elementos da anotação BPMN, eu posso arrastar os elementos pela tela e largar onde eu quero. Esse círculo aqui, verdinho, ele representa o início do processo. Ele é a primeira atividade do meu processo. Eu vou clicar 2 vezes no título e vou colocar um título. Solicitar compra de produto ou serviço. Ou serviço. Aí, eu vou para o segundo passo, superior imediato. Tá? Eu vou clicar aqui em tarefa humana. Na tarefa humana, eu vou clicar 2 vezes e vou dizer o seguinte. Aprovar compra. E eu vou simplesmente linkar os 2 elementos aqui. Então, eu estou dizendo que a partir da solicitação da compra de produto ou serviço, o superior imediato vai aprovar a compra. Tá? Depois que o superior imediato aprova a compra, eu posso usar um elemento condicional aqui para questionar aqui qual foi a decisão do superior imediato. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de um gateway. Tá? Não vou botar nenhum título aqui, é o que a gente chama de um gateway, que leva o processo para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Tá? Vamos dizer que o superior imediato ele pode solicitar para o requisitante para revisar a compra. Então, eu vou criar uma outra atividade aqui de revisar a compra. Tá? Então, vou fazer um link aqui, revisar a compra. E a pessoa que revisa a compra, ela pode... E aqui, pessoal, começa a nossa imaginação. Tá? Nós temos processos aí que tem mais de 100 caixinhas dessas aqui. Tá? Nós temos processos que têm mais de 100 elementos, processos que levam anos, tá? Assim como nós temos processos com 2 etapas. Tá? Então, aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo com que o solicitante possa cancelar a compra. Tá? Então, por exemplo, o chefe pediu para revisar e ele disse assim, tá, mas então eu não quero mais a compra. Tá? Eu vou clicar 2 vezes aqui para botar um título, revisar, esse meu título aqui vai ser cancelar a compra e ele pode também voltar. Vou usar um evento de link aqui, porque eu gosto de usar esses eventos de link, que é vai para aprovação. E esse evento de link ele vai cair de novo aqui na aprovação. Notem que eu estou desenhando o processo usando os elementos. Então, o que eu tenho até agora? Eu tenho qualquer pessoa pode solicitar uma compra de produto ou serviço, o superior imediato aprova, ele pode solicitar a revisão dizendo, cara, tem alguma coisa errada, me explica melhor. O solicitante revisa a compra, altera os dados, altera as quantidades, altera o preço. Ele pode cancelar a compra se ele quiser, ou ele volta para aprovação e fica nesse loop aqui até que ele desista de aprovar. Tá? A gente pode usar vários recursos muito avançados aqui, por exemplo, posso criar um relógio. Esse aqui é um relógio, eu vou jogar esse relógio dentro da tarefa e vou dizer o seguinte. Se o solicitante não revisar essa compra em 5 dias, cancela a compra. O cara esqueceu a compra lá e não quer mais. Tá? Então eu posso ir criando 1000 regras. Pessoal, isso aqui é uma múltipla combinação de opções. Eu posso representar realmente como minha empresa funciona. Tá? Vamos dizer que se o superior imediato aprova, eu também vou querer a aprovação do gestor imediato. Eu posso, através desses condicionais aqui, e criando múltiplos níveis de aprovação. Ah, eu tenho várias alçadas, eu tenho isso. Você vai adicionando novas raias, novas tarefas, novos condicionais. Tá? Esse cara também tem que ser testado, se ele aprovou a compra ou não. Né? Eu vou criar uma nova raia aqui para mim, tá?
que eu vou chamar aqui da própria área de compras, que vai fazer a compra propriamente dita. Vamos dizer que o diretor financeiro aprova a compra, tá? E eu vou mandar o pessoal comprar mesmo, comprar. Vou cotar e comprar, né? Tá? Isso se o diretor aprovar, tá? Então, tem que deixar bem claro aqui, aprovar. Tá? Depois de aprovar a compra, eu poderia, por exemplo, promover uma integração com o meu ERP. Tá? Então, eu vou clicar aqui e vou dizer o seguinte, ó, registrar compra no ERP. O Orchestra ele tem funcionalidades muito avançadas de integração com os principais padrões do mercado. Então, eu posso fazer toda essa compra acontecer e depois jogar esse dado no ERP, por exemplo. Tá? Vou cotar e comprar, registrar a compra no ERP e depois que está feito aqui, eu vou finalizar, vou dizer assim, ó, compra aprovada. Tá? Pessoal, acho que vocês já entenderam o recado. Tá? Esse meu processo aqui, ele não está pronto ainda, está faltando alguns pontos. Né? Quem trabalha com modelagem de processo sabe que alguns caminhos aqui eu não fiz. Tá? Por exemplo, o diretor financeiro aqui, se ele quiser rejeitar, eu não fiz o caminho dele para rejeitar. Mas o objetivo do nosso webcast aqui é ser rápido, né? E mostrar para vocês como é que funciona a ferramenta. Eu posso desenhar isso aqui do jeito que eu quiser. Tá? A ferramenta Orquestra BPMS, ela possui um botãozinho depurar aqui, que é muito importante, onde, se eu clicar aqui, ele vai me dizer tudo que está errado nesse processo. Tá? Então, tem uma série de erros aqui. Não são necessariamente erros, são coisas que eu não fiz ainda. Algumas eu ainda vou fazer com vocês agora na sequência. Tá? Então, ele encontrou pelo menos 14 inconsistências aqui para esse meu processo aqui tá pronto. Então, a ferramenta vai te dizendo o que falta. Tá? Com base num treinamento simples, hoje nós temos treinamento online para você fazer isso aqui que eu estou fazendo. Tá? Você está em casa lá acompanhando na Universidade SML Brasil como fazer isso. Você vai montando o seu processo de negócio. Tá? Então, pessoal, primeira etapa é da automatização de um processo. Importar um processo de uma ferramenta existente que trabalhe com padrões, ou da nossa biblioteca de processos, ou você mesmo desenhar o seu processo usando a nossa ferramenta amigável de desenho de processo. Segundo passo da automatização de um processo, criar um formulário eletrônico. E é para isso que eu vou agora. Eu vou clicar no botãozinho formulário aqui, e eu vou dizer que eu quero criar um formulário. O formulário, pessoal, eu vou pegar aquele formulário no Word, no Excel, ou qualquer outra ferramenta que tem, e eu vou começar a criar os campos desse formulário. Então vamos dizer que o primeiro campo que eu queira, por exemplo, seja um campo de justificativa. Eu vou dizer que dados da compra. O que é a justificativa? Por que você está comprando? Tá? Outro campo que eu vou criar aqui é um campo caixa de seleção, que eu vou dizer o centro de custo. Então, eu quero uma fonte de dados aqui, eu vou escolher a fonte de dados centro de custo. Eu tenho uma lista de centros de custo que já está integrado com o meu RP. Tá? Já traz a lista lá de centro de custo do meu RP. Então, eu adicionei aqui, ó, justificativa, centro de custo. Tá? Eu vou também criar, obviamente, um campo texto aqui para me dizer assim, ó, o produto ou serviço que eu quero comprar. Certo? Eu vou criar um novo agrupamento aqui que eu vou chamar de itens. Tá? Produto ou serviço, eu vou criar um campo do tipo número. Então, eu tenho N tipos de campos aqui, que é a quantidade. Tá? Isso aqui também vai para o campo itens. E vou criar um campo do tipo valor monetário, que é o valor do produto. Eu não vou entrar no detalhe aqui, pessoal, para a nossa apresentação. Valor unitário, valor total, mas tudo isso a gente poderia estar fazendo aqui. Eu também vou criar um campo aqui dizendo o fornecedor escolhido. Notem que eu estou montando um formuláriozão. Essa aqui é uma das opções mais simples do Orchestra, né? Que é a opção de eu criar um formulário grande com todas as informações. É muito fácil eu gerenciar aqui dados do fornecedor. Quer dizer, quem é que vai me vender isso aqui? Tá? E também eu vou criar um último campo aqui para nós hoje, que é a data. Né? Data de entrega. Tá? Também está em dados do fornecedor. Tá? Pessoal, então vocês viram que eu criei um formulário eletrônico aqui em 2 minutos. Justificativa, centro de custo, produto ou serviço, quantidade, valor do produto, fornecedor escolhido e data de entrega. Cada um, se eu clicar aqui em data de entrega, por exemplo, ele me traz um calendário, o centro de custo está integrado com o RP e traz informação, o valor monetário não deixa de digitar texto, só vai trazer a máscara de dinheiro e por aí vai. Tá? Então, o formulário eletrônico, pessoal, é a segunda etapa do processo de automatização de um processo. Tá? Eu vou agora para a terceira e última etapa do
dos passos para a automatização do processo, que é o quê? É a configuração do processo. Tá? A primeira configuração que eu posso fazer é simplesmente clicando nessa aba Atividades aqui. Eu vou escolher aqui todos os campos. Isso aqui que vocês estão vendo, pessoal, é uma matriz entre campos do formulário e atividades do processo. Então, nessa matriz, eu consigo facilmente visualizar e configurar quais campos do meu formulário vão aparecer em quais momentos do meu processo. Porque este formulário que eu montei, ele é um formulário que ele vai ser preenchido colaborativamente. As pessoas vão preencher ele pouco a pouco. Tá? Então, eu vou dizer o seguinte. Primeiro eu vou marcar todos esses campos aqui. O campo justificativo e o campo centro de custo, eles têm que aparecer em todas as tarefas, mas na tarefa de solicitar a compra, eu vou clicar duas vezes, ele vai dar 2 ticks, e na tarefa de revisar a compra, eles vão estar editáveis. Tá? O campo produto, quantidade e valor do produto é a mesma coisa. Um tique significa que o campo está visível. 2 ticks significa que o campo está habilitado para preenchimento. Já o campo fornecedor escolhido e data de entrega, ele somente vai ser preenchido na tarefa de cotar. Então vou clicar 2 vezes aqui e na tarefa de data de entrega. Então, eu posso fazer isso aqui de outra maneira, vou mostrar para vocês também, mas isso aqui me traz uma visibilidade bem grande. Eu vou clicar aqui em salvar, está salvo já, para que essa configuração aqui funcione. Tá? Voltando no meu processo, e ainda dentro da etapa de configuração, o meu passo seguinte consiste em entrar nesse botãozinho configurar e preencher essas características de configuração aqui. Nós temos um manual em português bem amigável explicando cada passo, o que está sendo feito em cada ponto. Tá? Então, eu tenho aqui solicitar a compra de produto ou serviço. Aqui, ele já me trouxe a configuração do formulário que eu fiz antes, com os campos habilitados e os campos visíveis. Tá? E eu não tenho nada para fazer aqui, isso aqui está pronto. Tá? Eu vou clicar aqui no botãozinho testar e iniciar um teste. Solicitar compra de produto ou serviço. Pessoal, essa aqui é a representação da primeira tela do meu processo de compra de produtos ou serviços. Se eu voltar no meu fluxograma aqui e trocar esse título, por exemplo, solicitar compra, só isso, e voltar aqui na execução, vocês notem que ele trocou o título automaticamente. Se eu entrar lá no desenho, por exemplo, criar um novo campo do formulário, esse novo campo do formulário vai aparecer para mim automaticamente. Então eu já posso preencher esse formulário aqui, porém eu ainda não configurei, eu vou configurar até a próxima etapa aqui. Então eu vou solicitar a compra, aprovar a compra. Essa tarefa de aprovação da compra, eu vou trocar ela para uma tarefa do tipo aprovação. Então o sistema já vai me trazer algumas facilidades aqui. Tem que configurar aqui os atores. Eu tenho que dizer quem é o ator responsável por isso aqui. Eu vou dizer que é um outro ator, subir níveis hierárquicos. O orquestra ele se conecta com a sua hierarquia, com o seu organograma. Tá? Então, com isso, eu consigo enviar, que essa tarefa seja enviada. Se eu tenho 1000 pessoas dentro da minha empresa, eu consigo enviar isso para o chefe da pessoa que abriu o processo de compras. Tá? Então, aqui já está feito. Eu posso já preencher aqui a solicitação de compra. Então, o que eu quero comprar? Eu quero comprar canetas para escrever um relatório. Opa! Eu vou escolher o centro de custo. Produto ou serviço vão ser canetas. A quantidade são 100 canetas e o valor do produto são, vou botar aqui 3.000, por exemplo. Tá? Eu posso também anexar alguns arquivos nesse processo. Tá? Eu tenho 2 arquivos aqui. Eu tenho uma imagem e uma especificação. Eu vou arrastar esses arquivos aqui para dentro do Orquestra. Ele já salva os arquivos automaticamente. Então eu anexei um documento Word e uma imagem da caneta que eu quero. Tá? E eu vou enviar a requisição. Quando eu enviar a requisição, o processo está iniciando já. Processo iniciado com sucesso. E ele vai para a próxima pessoa aprovar a compra. Pessoal, isso aqui já é automatização do processo. Acabei de automatizar um processo. Aprovar a compra é a primeira tarefa que o meu chefe vai receber quando
alguém abrir uma solicitação de compra de produto. Então, o meu chefe, ele vai olhar isso aqui, aprovar a compra, ele vai ver que são canetas para escrever um relatório, o centro de custo é o 10.091, são canetas sem R$ 3.000. Eu posso clicar aqui, eu estou vendo que o Jonas anexou 2 arquivos, uma imagem, então está aqui uma imagem da caneta que ele quer, e ele também anexou um documento Word com uma especificação. Eu vou abrir o documento Word aqui. Ele abre o documento Word dentro da própria tela, não preciso baixar. Nós temos um visualizador de arquivos aqui, não preciso baixar, abrir no Word. Então ele transformou já o arquivo em PDF. Tá? E o Jonas, vocês estão vendo aqui, na verdade o chefe, ele está com uma opção só de aprovar por enquanto. Tá? Eu, através da configuração aqui, eu posso ir clicando, criando novos botões. Então, por exemplo, eu quero o botão aprovar, eu quero o botão rejeitar e eu quero o botão revisar. Vou criar um novo botão. Esse novo botão vai dar origem a um novo caminho no processo. Então, para cada etapa do meu processo, vou atualizar a página aqui, eu já trouxe aqui 3 botões. Sendo que o Orquestra permite que eu diga o seguinte: Rafael, quando você clicar em botão revisar, por favor, preencha uma justificativa. Então, vou marcar essa caixa, marcar a outra aqui. Voltei na tela, atualizei. Então, aqui, revisar solicitação. Você vai clicar. Por que você está pedindo para revisar? Cara, muitas canetas. Demais. E eu vou enviar. Se eu enviar a justificativa, o nosso processo que está sendo automatizado, ele vai seguir para este elemento condicional aqui. Esse elemento condicional, ele vai levar o processo para a revisão ou para a aprovação. Tá? Eu vou mostrar o último passo para vocês aqui, como é que eu configuro uma condição, antes de eu seguir para a finalização. Tá? Então, por exemplo, se eu quero que o processo vá para a revisão, eu vou dizer o seguinte: olha, quando o usuário clicar no botão revisar a solicitação, vai para aquele caminho. Quando o usuário clicar em... Eu posso botar qualquer outra regra aqui, tá? Eu vou criar esse ponto. Eu poderia criar regras bem complexas, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Então, por exemplo, se a compra foi aprovada e o valor da compra é maior ou igual a 10.000, por exemplo, vai para o diretor. E eu posso ir adicionando, o centro de custo é igual ao 10.91, ou seja, se for o centro de custo X e a compra for maior que tal, você vai para tal caminho do processo. Tá? Então, realmente, é uma ferramenta muito poderosa que eu posso configurar todas essas condições aqui. Tá? Pessoal, para mim mostrar rapidamente aqui alguns recursos finais, tá? Esse processo ele ainda não está 100% pronto, porque eu ainda não terminei de configurar todos os desenhos aqui, mas eu tenho certeza que vocês já entenderam a lógica. Tá? Se esse processo estivesse pronto, eu poderia estar publicando ele. Então eu vou dizer o seguinte: publica ele para mim, quer dizer, habilita os usuários a utilizarem esse processo, e também diz quem é que pode usar esse processo. E como é um processo de compra, eu vou dizer que todo mundo na empresa pode solicitar uma compra. Então o processo está pronto já, ele está publicado. Tá? Eu, voltando aqui na tela inicial do Orquestra, eu vou ver aqui em algum momento, compras de produtos ou serviços, versão 1, é o meu processo já automatizado, clicando aqui, eu vou abrir dados da compra, itens, produto ou serviço, etc. E enviar a requisição para iniciar o processo. Então, essa tela de solicitação, você deixa de usar e-mail, você deixa de usar papel, você deixa de usar planilha Excel, você pode linkar, integrar isso aqui com a sua intranet, por exemplo, ou mesmo com o seu portal de internet, e permitir que as pessoas façam solicitações eletrônicas e digitais de modo muito rápido mesmo. Tá? Antes de eu encaminhar para as perguntas aqui, que eu tenho várias, eu queria mostrar mais 2 recursos que são interessantes, que são recursos de relatórios e indicadores. Então, eu tenho um processo que está em produção. Tá? Eu vou entrar no meu ambiente aqui. É um processo de compras também, aqui vocês estão vendo um outro desenho. Tá? É um processo que está já sendo usado há bastante tempo. E uma vez que o processo seja usado há bastante tempo, o processo permite, por exemplo, que eu acompanhe um mapa de calor. Então, por exemplo, eu quero ver quais são as tarefas mais longas desse meu processo. Onde é que leva mais tempo? Posso clicar aqui no meu mapa de calor e ele está me mostrando aqui já visualmente. Então, eu já estou vendo claramente aqui que a tarefa de cotar materiais, ela está levando muito tempo. Ela está levando bem mais tempo do que as outras. Eu posso vir a tomar uma ação, né? Por causa disso, eu posso tomar
tomar alguma ação, ver o que está acontecendo. Tá? Eu também posso ver, por exemplo, quais são as tarefas que estão atrasando mais. Então, aprovar a compra e cotar. Então, aqui eu já estou vendo um problema. Porque a tarefa de cotar, ela é a que mais leva tempo e ela é a que mais atrasa. Eu tenho que atuar como gestor neste ponto. Ah, o meu processo de compras na minha organização está levando 10 dias, está levando 30 dias, está levando 90 dias. Qual é o problema? Neste cenário aqui é a cotação. É a cotação dos materiais que está levando muito tempo. Tá? Eu também tenho as tarefas que são mais executadas, com maior volume. Tá? Então, aprovar a compra aqui realmente ela é obrigatória, é a tarefa que mais acontece nesse meu processo. Então, esses relatórios visuais que a gente monta em cima do processo, eles adicionam uma camada de gestão em cima do seu fluxograma. Tá? E eu ia mostrar para você também alguns indicadores que nós temos aqui. Então, aqui eu escolhi um processo, por exemplo, eu estou num outro ambiente aqui, e a gente começa a ter uma série de indicadores e relógios para eu poder medir o meu processo. Esse processo que eu estou monitorando é um processo de emissão de notas fiscais. Tá? Ele está com 40% das atividades dele sendo executadas em atraso. Tá? Eu posso ir atrás, navegar nesse relatório aqui e entender mais um pouco. Vou entrar aqui em informações por atividades. Eu estou vendo que esse processo aqui ele tem 3 passos. Tá? E desses passos aqui, a tarefa que está levando mais tempo, que na verdade é um dia, as outras estão levando menos de um dia, é a de tratar pendência ou identificada, uma triagem. Realmente, quando você tem uma pendência, é uma tarefa que leva mais tempo. Tá? E entrando aqui mais no detalhe, eu posso ver por nome de pessoa. Então, os meus usuários que trabalham na ferramenta, né, qual é o volume de trabalho deles hoje e também qual é o percentual de atendimento aos SLAs. Quantas pessoas estão respeitando os SLAs que são colocados. Tá? Esses são gráficos e são indicadores que eles são criados automaticamente pela ferramenta, não importa o processo. Então, se você tem um processo automatizado, você já tem esses relatórios, esses indicadores aqui medindo. Você consegue ver as tarefas mais longas, as que estão mais atrasando. Você pode comparar equipes e ver a produtividade da sua equipe em relação ao trabalho das tarefas, à resposta dos SLAs e por aí vai. Ok, pessoal? Bom, para a gente não se estender mais, eu vou responder algumas perguntas que tem pendentes aqui. Tá? Então, estou abrindo aqui a minha câmera aqui para vocês. Eu agradeço muito aqui a presença de quem acompanhou a gente até agora. Tá? Esse vídeo está sendo gravado e ele vai ser disponibilizado para vocês responderem depois. E eu convido, para quem não conhece, a acompanhar as nossas redes sociais e o nosso site para você acompanhar os nossos próximos eventos. Eu vou responder algumas perguntas que ficaram pendentes aqui. Então, isso que você está explicando seria um workflow? Como eu comentei antes, o workflow ele é uma base muito simplificada da visão de BPM. Essa camada de gestão, essa camada de informações, os mapas de calor, a criação rápida de aplicativos, eu poder gerar um aplicativo de celular automaticamente, que é um recurso que eu nem cheguei a mostrar para vocês aqui hoje, tá? São recursos que uma ferramenta de BPM possui, uma evolução realmente grande. Bom dia, eu utilizo o Process Maker, que é a ferramenta apresentada até agora. O core do Process Maker é a criação de workflow. É preciso fazer um paralelo entre o Process Maker e a ferramenta apresentada. Infelizmente, eu não conheço o Process Maker, pessoal. Então, eu não poderia estar falando sobre isso aí. Tá? O que eu posso dizer é que a gente está aí há 20 anos no mercado e 10 anos só com projeto de sucesso. Como é feita a integração com o RP? Quais são os conectores para bases de dados externas? Banco de dados. Quais os suportados? Web services, arquivos? Pessoal, em resumo, as integrações que estão sendo faladas, tá? A gente pode ler, a gente pode fazer consultas em bancos de dados, tá? Nativamente com Oracle, SQL Server, PostgreSQL. Através de conexões ODBC para qualquer outra fonte de dados, tá? Não é um indicado, enfim, mas existe esse recurso, até mesmo com uma planilha Excel, se você quiser ler, tá? Essas conexões de banco de dados a gente não recomenda, né? Porque o Orquestra ele tem recursos muito avançados. Eu vou compartilhar de novo a minha tela com você aqui. Tá? De integrações. Deixa eu mostrar aqui para você. Fontes de dados. Adicionar. E eu posso escolher. Isso aqui é um módulo que me permite criar as integrações. Tá? Então
Então eu posso criar uma integração fixa, RESTful JSON, ou seja, eu posso fazer uma integração REST, que hoje é o padrão de mercado, todo mundo usa, tá? Consultando um arquivo JSON, por exemplo, que é um padrão de comunicação. Eu posso fazer também uma conexão RESTful XML, ou seja, eu posso ler um arquivo XML, estando o arquivo XML no servidor ou na rede ou na internet. Tá? Eu posso executar comandos SQL, como eu comentei com vocês. E eu posso também usar Web Service SOAP WSDL. Então eu vou conectar num Web Service da sua aplicação, por exemplo, tá? De modo bem amigável, e vou criar essa conexão através da própria interface do Orquestra, que não envolve programação, tá? Envolve alguns conhecimentos assim, para você fazer algumas consultas de para. Tá? Então, por exemplo, no caso de Web Service WSDL, que trabalha com padrão XML, você vai precisar conhecer XPath para poder fazer o de para, né? Ou seja, da sua fonte de dados para o Orquestra, você faz consultas XPath para determinar o de para. Tá? Então, com esses padrões aqui que nós temos hoje, que é o RESTful JSON, RESTful XML, comandos SQL, Web Service WSDL, a gente aí está contemplando pelo menos, aí vou chutar aqui, 90%, 95% hoje dos padrões são utilizados no mercado para integração de sistemas. O Orquestra é uma ferramenta que está preparada para se integrar com outros sistemas e gosta de se integrar com outros sistemas. Tá? Tem muitas ferramentas que não gostam de se integrar com outros sistemas. A gente gosta de se integrar com outros sistemas. Vamos ver aqui. Outras perguntas. Quando alterações no fluxo, podemos definir se essas se aplicam apenas para novas instâncias ou para que estão em andamento também? Sim, com certeza. Nós temos uma flexibilidade para você, enquanto administrador, poder entrar, por exemplo, e fazer pequenas alterações on the fly. Tá? Isso é um recurso bastante utilizado e bastante poderoso. Tá? Porque existe um nível de governança dentro dessa ferramenta. Esse nível de governança você pode configurar até. Tá? A gente pode definir isso. Você vai dizer o seguinte, olha, para alterar um título de uma tarefa, não tem problema, faz on the fly. Eu posso alterar o título da tarefa com os meus processos andando, e isso vai impactar em todos os processos que estão em execução já. Isso é muito importante se você tem uma base com muitos volumes andando e você precisa fazer uma correção emergencial, uma mudança emergencial. Você também pode versionar os processos, ou seja, você pode bloquear qualquer tipo de alteração e dizer o seguinte, olha, alterações só se for uma versão nova. E aí você vai criar a versão 2, a versão 3, a versão 4. E essas versões novas são totalmente independentes, né? E elas começam a ser utilizadas somente nas novas instâncias de processos. Esse sistema tem alguma integração com sistemas ERP, como por exemplo o SAP? A gente já fez integrações com SAP, com TOTUS, com Oracle, etc., usando os padrões de mercado. Tá? Então hoje, praticamente todas essas ferramentas, inclusive a SAP, o SAP tem uma camada SOAP, por exemplo, a gente integra. O Proteus tem uma camada de WSDL, também integra. O Proteus tem uma camada de JSON, a gente também integra. Né? Alguns clientes não têm essa camada porque o fornecedor não disponibilizou essa camada para você ou porque ele quer cobrar de você para ter essa camada. Né? Eu brigaria com o fornecedor para ele disponibilizar isso para você, isso é o mínimo. Tá? Vamos ver outra pergunta aqui. Vimos as vantagens, mas quais algumas desvantagens dessa ferramenta? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Porque eu sou técnico, então eu gosto de ser bem transparente e a verdade para você. Tá? Por exemplo, um dia que uma automatização com BPMS não vai dar certo. Não vai dar certo. Se você tem um processo muito flexível, um processo muito imaturo, o processo não está maduro ainda. Tá? E você está aprendendo com esse processo. Às vezes não é uma boa você estar nem pensando em processo. Porque às vezes o pessoal esquece que processo é maturidade. Processo significa que eu já estou maduro naquilo lá e eu quero repetir aquilo lá muitas vezes. Tá? Então, às vezes você tem umas coisas que estão mais parecidas com um projeto. Você deveria estar gerenciando isso com PMI, por exemplo. Tá? E o pessoal tenta colocar no BPMS e não consegue. Não consegue, não é que não consegue, mas não fica tão bom. No dia a dia fica um pouco trancado. Tá? Fica um pouco trancado. Nós temos um vasto material aí na nossa base de conhecimento explicando as diferenças entre um processo e um projeto. E a gente sempre passa isso para os nossos clientes, também fazendo esse entendimento para ver assim, o que você está querendo trabalhar na ferramenta. Isso é muito importante. E você tem que ter muito claro essas diferenças entre uma prática de gestão e outra. Tá? Espero que eu tenha ajudado. Esse é um caso de um problema que pode ter na utilização de uma ferramenta BPMS. Qual a posição da ferramenta está no quadrante do Gartner 2016? Não está. A ferramenta Gartner 2016
ela olha basicamente o mercado norte-americano e o mercado europeu, e os critérios que o Gartner usa, nenhuma ferramenta entra no quadrante mágico do Gartner. Aliás, eu não conheço nenhuma ferramenta brasileira em qualquer setor que entre em qualquer quadrante mágico do Gartner. Tá? O Gartner simplesmente não olha para o Brasil, para as soluções do Brasil. Tá? Então, a solução do Orquestra não está lá, mas eu tenho certeza que você pode ter certeza que a gente entrega uma oferta de valor muito interessante, porque a ferramenta que está no Gartner, lá no quadrante mágico, não quer dizer que é a melhor ferramenta. É simplesmente a ferramenta que foi avaliada pelo Gartner. Tá? A nossa ferramenta ainda não foi avaliada pelo Gartner. Tem como você falar um pouco sobre a diferença entre processos BPM e TI, pois é uma grande confusão. Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. Não existe processos TI e processos BPM. TI e BPM não são eles não são incoerentes, eles não são inimigos, eles na verdade são muito amigos. Né? Os processos de TI estão dentro da disciplina maior que é BPM. Tá? Então não existe essa diferença, pelo menos ao meu ver. Bom, pessoal, uma última pergunta que foi feita aqui. Qual é o modelo da ferramenta para o usuário, para o volume de solicitações, etc.? A gente tem um modelo de licenciamento bem flexível hoje, tá? E a gente procura sempre entender a necessidade do cliente para adaptar esse modelo de licenciamento. Então a gente já licenciou por usuário, a gente já licenciou por instâncias de processo, temos um modelo bem completo hoje. Tá? E dentro do nosso trabalho, a gente procura entender hoje, já com mais de 10 anos de mercado, a gente já conhece mais ou menos os casos de uso da nossa ferramenta. Então, para diferentes casos de uso, vai ficar melhor um determinado licenciamento. Assim como um banco de dados, por exemplo, você tem licenciamento por usuário, licenciamento por processador, nós também temos múltiplos modelos de licenciamento que se aplicam melhor a cenários diferentes. A gente faz essa conversa para entender, para ficar melhor para o nosso cliente. Tá? Pessoal, eu não consegui responder todas as perguntas que estão aqui, porque chegaram muitas, mas o nosso prazo já expirou. Né? Eu fiquei de apresentar em 30 minutos, aí acabei levando quase 1 hora, mas não porque eu levei 1 hora para automatizar o processo. Eu automatizei o processo de 30 minutos, mas eu acabei ficando mais tempo falando sobre outras coisas. Tá? O meu e-mail aqui está à disposição, né? Assim como os nossos contatos nas nossas redes sociais aqui, para vocês entrarem em contato conosco, eu vou ter o maior prazer de responder as perguntas que eu não consegui responder. Tá? O pessoal também anotou ali, eu vou tentar responder por e-mail para cada um. Tá? Eu agradeço muito a presença de todo mundo aqui. Desejo que vocês tenham uma ótima semana e, de repente, começar esse ano aqui de 2017 já pensando em processos estruturados, né? Já pensando melhor em processos, já olhando para frente. Contem com a gente, contem com a SML. Como eu comentei, a SML é pioneira no Brasil, tá? Em BPM. Quando a gente começou a trabalhar com BPM, nem existia o termo BPM no Brasil. Não existia BPMP, não existia nada. Tá? E a gente já estava trabalhando com BPM. Então, assim, é muita fonte de conhecimento junta e nós estamos prontos aí para ajudar vocês. Tá ok? Muito obrigado pela atenção de todo mundo. O vídeo está gravado, vocês vão receber ao longo dessa semana o link do vídeo. E um grande abraço para todo mundo aí, um ótimo final de semana.